De modo geral, os homens supérfluos são caracterizados da seguinte forma: jovens de origem nobre, dotados de grande capacidade intelectual e dos mais elevados princípios morais, mas também incapacitados para a ação, para a luta em nome de seus ideais, tanto devido ao sistema repressor sob a qual estão submetidos, quanto à própria educação que receberam. Fala, meus amigos, eu sou Igor Salles e vocês estão no Conversa na Catedral. Hoje falaremos sobre Ivan Turgenev e o Diário de um Homem Supérfluo. Cara, o Turgenev, eu cheguei a comentar aqui com vocês em algum vídeo sobre O Primeiro Amor, que é uma delícia de literatura, cara, uma delícia de narrativa. Esse também aqui de modo que tem algumas semelhanças que eu vou comentar ao longo do vídeo, mas esse livro, primeiro, O Diário de um Homem Supérfluo, ele conta a história do... Peraí, eu tenho que ler aqui porque esses nomes russos aqui são... Bicho, é um negócio de doido, né? É a história do Tchoukalturin. Tchoukalturin. Vai saber como se pronuncia esse negócio da forma certa, né? Mas enfim, Tchoukalturin, ele está à beira da morte e decide... ele escreve esse livro aqui, essa novela, em forma de diário. Então esse aqui é o diário como o próprio nome diz, né? Diário de um homem supérfluo, mas ele é o diário de um homem moribundo também. Então o livro ele é todo escrito em 12 dias, do dia 20 de março de 1800 e alguma coisa ao dia 1º de abril. Não é à toa que ele colocou o último dia como 1º de abril, porque 1º de abril, pra gente aqui é dia da mentira, né? Mas lá na Rússia, ele era o dia era o dia do tolo. Então vamos lá. Eu achei isso aqui um dos inícios, puta merda, mais bonito da literatura. É muito legal como ele começa nesse romance. Vejam só. Aldeia de Ovietcha Voda. 20 de março, ou Vodá, não sei a entonação russa, 20 de março de 1800, ele não diz a data exata. Mas vamos lá. O doutor acaba de sair de minha casa, consigo afinal o que queria. Por mais que dissimulasse, não pôde, por fim, continuar escondendo. O certo é que morrerei em breve, muito em breve. Os rios descongelarão e é provável que eu me vá com a última neve. Para onde? Sabe Deus. Também para o mar, pois bem, se é para morrer que seja na primavera, mas não é cômico começar a escrever um diário e provavelmente 2 semanas da própria morte? Provavelmente 2 semanas da própria morte. E o que importa? E 14 dias são menos que 14 anos, que 14 séculos? Dizem que perante a eternidade tudo é ninharinha. Mas nesse caso, a própria eternidade é uma ninharia. Parece que estou começando a filosofar. Mau sinal. Não estarei com medo? Melhor começar a contar alguma coisa. Lá fora está úmido e ventando. Estou proibido de sair. O que contar então? Acerca de suas doenças, um homem decente não fala. Inventar histórias não é minha especialidade. Refletir sobre questões elevadas não é comigo. Nem mesmo descrições da vida ao meu redor poderiam interessar-me. E não fazer nada é deprimente. De ler tenho preguiça. Contarei a mim mesmo toda a minha vida. Excelente ideia. Diante da morte é o mais apropriado e a ninguém ofende. Começo. Ele não vai contar toda a vida, né? Mas ele vai contar aspectos da infância aqui, onde ele tem uma mãe tirânica, uma mãe que não consegue... aquela mãe que quer fazer tudo do jeito dela, sabe? Quer comandar a casa, quer comandar o marido, quer comandar o filho, os empregados, os servos, no caso, né? E como um contraponto da vida, ele tinha um pai que era o inverso oposto. Um pai que era um cara largadão, que era um cara que era viciado em jogo, e isso foi uma das ruínas da família, né? Ele vai dizer que quando o pai falece, eles têm que se mudar das suas propriedades, vender as propriedades, porque o pai perdeu tudo no jogo. Então os caras, vai pro interiorzão lá e ferrou, não tem dinheiro. Mas interessante aqui que ele fala que não gostava da mãe. Uma confissão assim
daquelas que ninguém gosta de admitir, né? Como diz o Carreiro, o escritor confessa aquilo que ele não... O escritor escreve sobre aquilo que ele não confessa à própria alma. Então ele vai dizer, né? Depois que ele admite que não gosta da mãe, que evita a mãe e tudo mais. E ele vai dizer sobre ela também: um verme infatigável a corroía dia e noite. Uma única vez a vi totalmente serena, justamente no dia seguinte da sua morte, no caixão. Bom, e aí, nosso personagem aqui vai começar a descrever a vida dele, mas o ponto crucial é: o que conta um homem moribundo, né? Um homem que sabe que vai morrer logo logo. A gente pode pensar que pode ser as suas conquistas, mas como um homem supérfluo, como ele mesmo admite que e creio que todos nós somos, pensem aí, eu acho que somos. Ele é um homem incapaz, apesar de ter preparo, apesar de ser um intelectual, apesar de ter essa noção da vida, ele é um cara incapaz de poder cometer, não só de cometer, mas de ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos e lutar por eles. Isso vai ficar claro durante a narrativa. E o que acontece é que ele acaba indo parar numa cidade, que ele chama a cidade de O, apenas O. Mas que é engraçado porque ele omite alguns nomes, omite o nome da cidade, omite a data, então a gente não sabe ao certo quando tudo isso e onde tudo isso e com quem tudo isso acontece. Mas, bom, um pouquinho antes dele ir para essa cidade de O, ele fala da primeira... não, deixa eu falar primeiro da morte do pai dele. Um pouquinho antes, ainda na infância, ele fala do primeiro amor que ele teve por uma serva. Então, ele fala aqui, ó. Trisca, lá, outrora, escondida em meio à relva alta, comia maçãs roubadas, vermelhas e doces, de Novgorod. Lá, enfim, entre os arbustos de framboesa madura, avistei pela primeira vez a criada Clávida, que, apesar do nariz arrebitado e do hábito de rir sobre lenço, suscitou-me uma tão meiga paixão que em sua presença mal podia respirar, entorpecia e ficava mudo. E certo dia, no domingo de Ramos, quando chegou sua vez de beijar reverentemente minha mão de senhorzinho, por pouco não me lancei a beijar-lhe os sapatos gastos feitos de couro de bode. Meu Deus, será possível que tudo isso fora 20 anos? Parece fazer tanto tempo que cavalgava em meu cavalinho de pelo ruivo e eriçado ao longo da velha sebe no nosso jardim, e suerguendo-me nos estribos, arrancava as folhas bicolores dos álamos. Enquanto vive, o homem não sente a própria vida. Depois de algum tempo, como um som, ela se torna audível para ele. Então, por esse parágrafo aqui, eu acho que dá para sentir como é o tom, né? O tom da narrativa, algo saudoso da infância, saudoso do tempo que passou, até porque é um homem que está para morrer. Está para morrer. Então, assim, ele vai chegar na cidade de O, uma cidade que em tudo é uma porcaria, aquelas províncias ridículas que querem se erguer à altura da capital. Mas assim, tudo lá é terrível, é feio, as pessoas não gostam de trabalhar, mas ele acaba se envolvendo com a família, que é a família mais rica de lá, né? A família mais abastada, mais famosa, que é os Ojequim. Ojoguin. E nesses envolvimentos, no envolvimento com a família, ele vai conhecer a Elisavieta Kirilovna, por quem se apaixonou. Então, é o segundo amor que vai durar por toda a vida, né? Tanto que ele está falando dele, perto da morte, está falando. A última coisa que ele vai falar é sobre esse segundo amor, da Lisa. Então, sobre essa paixão, ele vai falar. Ele era apaixonado por Lisa, né? Mas era um amor não retribuído, ela não queria saber dele. Inclusive, ela acaba se envolvendo com o príncipe N, que a gente não sabe o nome, que vai para arregimentar a gente para o exército. Então ele vai passar uns 15 dias lá e é quando ele tem a primeira queda. Ele era querido por aquela família, hoje aqui. A Lisa passeava com ele, apesar de não retribuir o amor.
É, apesar de não retribuir o amor, ela ainda assim era uma companhia agradável, brincava com ele, gostava dele e tudo mais, mas como companhia, não como um pretendente. E ele faz disso tudo assim, pô, os melhores momentos da vida dele, 2 semanas que se passaram que ele aproveitou, 3 semanas na verdade que ele passou junto da Lisa, vivendo aquele amor juvenil, para ele, né, aquela paixão juvenil, não retribuída, igual ao primeiro amor, tá? E aí, rapaz, é quando começa e quando a gente vê que o cara é supérfluo mesmo, porque quando chega o príncipe, ele vê que a menina se apaixona pelo príncipe e ele fica, pô, com um ciúme terrível. Ele vai insultar o príncipe num baile que vai ter na cidade e os dois vão se bater em duelo. Diz assim, o príncipe chega e aí mostra como o príncipe é superior a ele, né? Ele quer discutir no meio de todo mundo e ele diz, não, o príncipe fala, não, aqui não é o momento, depois a gente conversa sobre isso. E aí o cara já fica meio intimidado assim, porra, eu sou um merda, né? Eu quero discutir com um cara aqui e o cara mostrou essa altivez, mostrou essa presença de espírito e dizer, não, aqui não é o momento, meu amigo. E o príncipe vai dizer para ele, não se exalte, porque gente educada não grita nem fala assim com os outros. Bom, o príncipe, então, pergunta se você vai retirar isso que você falou ou a gente vai ter que se bater em duelo. Ele disse, não, eu não vou retirar coisa nenhuma, vamos pro duelo. Mas aí no outro dia, você vê, ele não é um cara covarde, porque ele não se amedronta nem nada. Ele fica nervoso assim porque ele quer matar o príncipe, um ciúme doentio, terrível que ele tem ali naquele momento. E, bom, o duelo inicia-se, ele quase mata o príncipe, dá um tiro que pega de raspão na cabeça dele. Mas o príncipe mostra aí que é ainda mais superior do que ele se nega a dar um tiro. Na verdade, ele não se nega a dar um tiro. Em vez de atirar na direção do Chukurin, ele atira para o alto. Pá! E diz que está encerrado o combate. E aí o cara fica puto, porque ele diz, cara, como assim? Como assim ele não atirou em mim? Então, ele é realmente tão melhor do que eu, que ele não queria gastar uma bala comigo e não queria carregar o peso da minha morte? Ou por não valer nada, então nem valia carregar a minha morte com ele? E isso causa um imbróglio na cidade, assim, um desconforto grande, porque as pessoas, todo mundo, apesar do príncipe pedir para que ninguém conte sobre o fato ocorrido, cidade pequena, vocês sabem, né? É impossível você guardar segredo numa cidade pequena. Então, acontece que a cidade toda fica sabendo, os Ojegin também, e aí causa, porra, um desconforto muito grande, porque ele tá lá, ele tá meio puto, a galera não quer receber ele, aí fica aquele negócio todo, né? Porém, daí em diante o que acontece? O príncipe, pela qual o Lisa estava apaixonado, acaba indo embora, ele é chamado por São Petersburgo e ele precisa deixar a cidade, assim, ele deixa de um jeito que causa outro transtorno à família, porque estava todo mundo crente que assim, ia ter um pedido de noivado, os pais aceitariam com muita graça e muito agradecido, né? Porque a filha vai casar com o príncipe, pelo amor de Deus. Porém, ele vai embora e tchau, não tem nada disso de pedido de príncipe nem nada. E o nosso Chuquatin, a nossa personagem, fica feliz da vida, né? Livrei-me dela. Livrei a Lisa desse imbróglio aí que seria casar com esse cara. Mas assim, o que acontece é que o príncipe vai embora, ele retorna ao seio da família, as pessoas começam a receber ele, até com certa deferência e tudo mais. A Lisa não muito, a Lisa ele acaba descobrindo no encontro secreto que ela está tendo com outro rapaz, que inclusive é uma cena muitíssimo parecida com a que tem no primeiro amor. Ele acaba descobrindo que a mulher não quer, assim, odeia ele pelo que ele fez, por tentar matar o amor da sua vida, né? E que não quer ver o cara nem pintado de ouro. E assim, mesmo ela apaixonada pelo príncipe, esse rapaz pede em casamento, porque ela tá desgraçada, né? A família toda diz, pô, tá noiva do cara. Sei lá o que é que fizeram. E a mulher agora é abandonada, quem é que vai querer? Então, os pais aceitaram dar a mão da filha em casamento para esse rapaz, que é uma personagem
Só serve aqui para isso, aqui no romance, só serve aqui para isso. Parece de leve e depois vai levar a menina para casar com ela, e só. Mas a coisa interessante aqui é que o próprio Chutikin, ele meio que ignora assim, né? No final ele vai dizer, eu quero adeus, Lisa, quando tá para morrer. Mas que ele vai ignorar tudo isso, sabe? Como se fosse uma brincadeira. Eu tô falando isso aqui, mas que coisa sem importância e tudo. Mas ele é supérfluo também nesse sentido de que ele nem percebe a própria natureza do sentimento dele, das lembranças, o porquê aquilo ali. Primeiro que a Lisa foi uma tentativa de amor que ele não teve na infância. Eu não falei aqui para vocês no início, mas ele fala por 2 vezes que ele teve uma infância triste e infeliz e que esse segundo amor dessa menina é como se uma tentativa de preencher o vazio existencial, o vazio que ele sempre teve, sabe? Porque foi um momento de felicidade, ele passou 15 dias felizes lá com ela e ainda para morrer ele relembra disso, que foi o momento em que eu fui mais feliz da minha vida e que eu poderia ter sido feliz a vida inteira, mas eu não tive a verve, a força moral de agir para conquistá-la e para casar com ela. Então o cara passa uma existência ruim, de merda, assim, infeliz, numa pequena propriedade. No final desse livro tem aqui um ensaio do... Tô achando nada hoje. Samuel Junqueira, e ele vai dizer aqui que esse personagem era um cara que deveria, assim, o Turgenev foi fazendo, né? Que era uma daquelas pessoas educadas, que eles deveriam estar dominando e determinando o rumo da nação, mas não, os caras estão no meio do campo, vivendo feito, assim, pobre, né? Ele tinha uma vida pobre e sem relevância alguma. As pessoas educadas que o cara não tinha relevância nenhuma para a nação e nenhuma para a própria vida. Ele não conseguiu fazer nada para a vida dele. Então, como eu li no começo, uma das características desse homem supérfluo é que ele é incapaz de agir, apesar de, teoricamente, ele conseguir identificar as falhas e tudo mais, mas na prática ele não consegue fazer nada. Então, essa é a história de um homem que não teve a força suficiente para conquistar os seus objetivos, para conquistar o amor da sua vida, e morre como um cão, sem ninguém por perto, apenas uma criada que ele vai falar que deseja que ele morra logo para vender as botas dele por uma pechincha aí para alguém. E é uma tristeza, meus amigos, porque assim, o Turgenev, ele é muito hábil nisso de tocar a alma da gente, sabe? Porque por diversas maneiras a gente consegue nos identificarmos com essa personagem. Você consegue ver o quão supérfluo você é também, um quanto tão supérfluo você é, e como você acaba se deixando levar pelas coisas, sabe, pelas vicissitudes da vida, e que você não tem força, ou você não tem capacidade e vontade de mudar. Então, como obra literária e assim de ensinamento também para a gente pode dizer, isso aqui é um bom exemplo de uma vida que não deve ser seguida. Então é isso, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, comprem o livro, leiam Ivan Turgenev, que é um puta escritor, um dos grandes escritores que eu conheço, pelo menos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, deixem um comentário aqui, ativa o sininho para ficar ligado nas novidades do canal. E é isso, até a próxima, valeu!